Mais rápido e melhor. Os segredos da produtividade na vida e nos negócios. No original, Starter Faster Better. The Secrets of Being Productive in Life and Business. De Charles Duhigg. Este livro não é um manual superficial de dicas e truques. É uma investigação jornalística profunda e uma síntese brilhante das ciências cognitiva, comportamental e organizacional, que nos convida a redefinir radicalmente o que significa ser verdadeiramente produtivo. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio. Redefinindo a produtividade. Charles Duhigg, repórter premiado do The New York Times e autor do best-seller O Poder do Hábito, inicia esta obra estabelecendo uma distinção crucial. Produtividade, argumenta ele, não é sobre fazer mais coisas em menos tempo. É sobre tomar decisões certas sobre onde focar sua energia e atenção. É uma disciplina para gerenciar como pensamos, e não apenas o que fazemos. A tese central do livro é que a produtividade é uma função de escolhas específicas que podemos fazer em 8 áreas-chave. Essas escolhas nos ensinam a motivar-nos de forma mais eficaz, definir metas de maneira mais inteligente, concentrar nossa atenção, gerir outras pessoas, tomar decisões, inovar, absorver dados, fundamentalmente, nos tornarmos os protagonistas de nossas próprias vidas, em vez de meros espectadores passivos. Duhigg não oferece fórmulas mágicas. Ele oferece um framework, uma caixa de ferramentas conceituais, baseado em centenas de estudos acadêmicos e entrevistas com alguns dos indivíduos e organizações mais produtivos do mundo. Desde o FBI a Google até os criadores da Disney Frozen e equipes de pontuação perfeita no SAT. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Capítulo 1. Motivação. Núcleo do capítulo. Duhigg desmonta a ideia de que a motivação é um traço de personalidade nato ou um sentimento que devemos esperar para agir. Pelo contrário, a motivação é uma habilidade que pode ser aprendida e cultivada. O segredo está em um conceito psicológico crucial: o locus de controle. Locus de controle interno. A crença de que você é o agente principal de sua vida, que suas ações importam e que você tem controle sobre seus resultados. Locus de controle externo. A crença de que forças externas, sorte, destino, chefes, circunstâncias, determinam o curso de sua vida. Duhigg demonstra, através de estudos com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e programas educacionais de sucesso, que nutrir um locus de controle interno é o combustível fundamental da automotivação. Quando as pessoas acreditam que são autônomas e que suas escolhas têm significado, elas se automotivam. Análise e profundidade. Nuance filosófica. Este capítulo ecoa profundamente o existencialismo de Sartre e Camus, que proclamava que estamos condenados a ser livres e que a meaning, significado, não é encontrada, mas criada através de nossas escolhas e ações. A produtividade, sob esta luz, torna-se um ato de afirmação existencial. Aplicação prática. Duhigg oferece uma ferramenta simples mas poderosa. Visualizar-se fazendo uma escolha que leva a uma ação produtiva. Em vez de dizer preciso fazer exercício, visualize-se escolhendo amarrar os tênis e sair pela porta. Este pequeno ato mental reforça a agência e inicia o ciclo de motivação interna. Interpretação crítica. O capítulo é um ataque direto às culturas que promovem a microgestão e a dependência. Ele argumenta que a verdadeira produtividade floresce em ambientes onde a autonomia e a responsabilidade são concedidas e abraçadas. Capítulo 2. Equipes. Núcleo do capítulo. Por que algumas equipes são incrivelmente produtivas e coesas, enquanto outras, compostas por pessoas igualmente talentosas, são disfuncionais? Duhigg mergulha nas pesquisas da Google através do projeto Aristóteles, um esforço massivo para descobrir os segredos das equipes de alto desempenho. A surpresa. Não foram as personalidades individuais, os ISO ou os currículos que determinaram o sucesso. Foram normas culturais específicas. As equipes mais produtivas exibiam 2 características acima de tudo. Segurança psicológica. Os membros da equipe sentiam-se seguros para correr riscos, expressar ideias malucas e admitir erros sem medo de humilhação ou retaliação. Sensibilidade social. Os membros eram adeptos em ler pistas emocionais uns dos outros, um conceito que ressoa com a inteligência emocional de Golema. Equipes produtivas garantiam que todos falassem aproximadamente na mesma proporção. Igualdade de tempo de conversação, e que houvesse empatia entre os membros. Análise e profundidade. Conexão com a neurociência. A segurança psicológica reduz a ameaça social, acalmando a amígdala e permitindo que o córtex pré-frontal,
a sede da criatividade e da solução de problemas, funcione em plena capacidade. É um estado neural ideal para a produtividade coletiva. Interpretação crítica. Este capítulo tem implicações monumentais para a gestão moderna. Ele sugere que o papel de um líder não é ser o mais inteligente da sala, mas sim o arquiteto social que cultiva um ambiente de segurança e respeito. A produtividade deixa de ser sobre comando e controle e passa a ser sobre cultura e conexão. Capítulo 3. Foco. Núcleo do capítulo. Em uma era de distração infinita, Duhigg argumenta que o foco é o superpoder da produtividade moderna. Mas ele vai além do clichê evite distrações. Ele distingue dois tipos de foco cruciais. Foco consciente, top-down, a atenção dirigida voluntariamente para uma tarefa. É o foco que usamos para ler um relatório complexo. Foco inconsciente, bottom-up, o sistema de vigilância do nosso cérebro que varre o ambiente em busca de padrões e ameaças importantes. É o que nos faz ouvir nosso nome sendo dito em uma sala barulhenta. A produtividade surge quando treinamos nosso foco inconsciente para identificar padrões relevantes. Um conceito que os especialistas chamam de criação de modelos mentais. Piloto de caça, por exemplo, desenvolve modelos mentais tão ricos de suas aeronaves e do campo de batalha que podem reagir a crises em milissegundos, quase que intuitivamente. Análise e profundidade. A técnica da narrativa. Duhigg introduz uma ferramenta poderosa. Contar a si mesmo uma narrativa sobre o que você está fazendo. Ao antecipar mentalmente os próximos passos e possíveis obstáculos, você está construindo um modelo mental que permite que seu cérebro inconsciente se mantenha focado e identifique desvios do plano mais rapidamente. Conexão com o flow. Este processo de imersão total em um modelo mental complexo é a essência do estado de flow, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi. A produtividade de pico é, portanto, um estado de atenção altamente treinada e imersiva. Interpretação crítica. O capítulo sugere que a verdadeira batalha pela produtividade não é contra as notificações do celular, mas contra a pobreza de nossos modelos mentais. Preenchemos nosso tempo com distrações porque não investimos tempo em construir entendimentos profundos de nossas tarefas e objetivos. Capítulo 4. Definição de objetivos. Núcleo do capítulo. Duhigg explora a ciência por trás do estabelecimento de metas eficazes. Ele argumenta que a produtividade requer operar em dois espectros de objetivos simultaneamente. Metas ousadas, Big Air Audacious Goals, BHS, objetivos audaciosos, de longo prazo e que fornecem uma direção clara e motivadora. Levar o homem à lua é o exemplo clássico. Metas inteligentes, Smart Goals, objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo definido. São os degraus concretos que levam à meta ousada. O perigo está em focar apenas em um tipo. Metas ousadas sem metas inteligentes tornam-se fantasias impotentes. Metas inteligentes sem uma meta ousada maior tornam-se exercícios vazios de otimização, sem sentido ou direção. Análise e profundidade. O conceito de estiramento. Metas verdadeiramente produtivas devem estirar nossas capacidades. Elas devem estar na zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Nem tão fáceis a ponto de serem entediantes, nem tão difíceis a ponto de serem paralisantes. A filosofia do Sensemakин. Definir metas é, em essência, um ato de criação de sentido. É a forma como traduzimos valores e aspirações abstratas em ações concretas no mundo. Duhigg mostra como organizações produtivas são exímias em alinhar metas individuais inteligentes com uma meta ousada coletiva que dá significado ao trabalho de todos. Interpretação crítica. Este capítulo é uma crítica implícita à cultura corporativa de OKRs, Objectives and Key Results, mal implementados, onde as metas inteligentes se perdem em planilhas, desconectadas de um propósito maior que inspire as pessoas. Capítulo 5. Gerir outras pessoas. Núcleo do capítulo. Este capítulo é uma masterclass em liderança produtiva. Duhigg argumenta que a gestão eficaz não é sobre controlar cada ação, mas sobre criar condições para que outras pessoas sejam produtivas. Ele contrasta dois modelos. Modelo de comando e controle, hierárquico, baseado em ordens específicas. Funciona bem em crises agudas, mas é sufocante e inibidor de inovação a longo prazo. Modelo de visão e devolution. Delegação de autoridade. O líder fornece uma visão clara, uma meta ousada e os critérios para o sucesso, mas delega a autoridade de como alcançá-lo aos membros da equipe. Isso aproveita a expertise local e a criatividade das pessoas mais próximas do problema.
Duhigg ilustra isso com o exemplo do FBI reformando seus protocolos após o 11 de setembro, passando de uma cultura de segredos e silos para uma de compartilhamento de informações e empowerment de agentes de campo. Análise e profundidade. Conexão com a complexidade. Este modelo é uma resposta ao mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Problemas complexos não podem ser resolvidos a partir de um quartel-general distante. Exigem adaptação e inteligência distribuída. A regra da duas pizzas. Duhigg cita a regra da Amazon. Equipes não devem ser maiores do que podem ser alimentadas com duas pizzas, como um exemplo de como estruturas menores facilitam a comunicação, a segurança psicológica e a devolução eficaz. Interpretação crítica. O capítulo redefine a produtividade gerencial. O líder mais produtivo não é aquele que mais trabalha, mas aquele que mais efetivamente ativa a produtividade dos outros, removendo obstáculos e fornecendo clareza estratégica. Capítulo 6. Tomada de decisão. Núcleo do capítulo. Duhigg investiga como pessoas e organizações produtivas tomam melhores decisões. A chave, ele descobre, não é achar a informação perfeita, mas administrar o processo de previsão do futuro. Ele introduz o conceito de previsão de probabilidades, o hábito de constantemente fazer previsões explícitas sobre o futuro. Há 80% de chance de o projeto X ser concluído na sexta. E, crucialmente, revisitar essas previsões para ver onde erramos. Este processo de prever, verificar, ajustar força nosso cérebro a absorver novos dados, questionar suposições e atualizar nossos modelos mentais. Combate os vieses de confirmação e overconfidência. Análise e profundidade. Bayesianismo aplicado. O processo descrito é uma versão aplicada do raciocínio bayesiano, onde atualizamos nossas crenças, probabilidades anteriores, com base em novas evidências para formar uma crença posterior mais precisa. Envisioning multiple futures. Pessoas produtivas não apostam tudo em um único futuro previsto. Elas consideram múltiplos cenários. O que acontece se o cliente disser não? E se disser sim, mas com restrições? Esta flexibilidade cognitiva permite uma adaptação mais rápida quando a realidade se desvia do plano. Interpretação crítica. Duhigg argumenta que a indecisão é muitas vezes pior do que uma decisão medíocre. O ato de decidir, e depois aprender com os resultados, é em si um motor de produtividade, pois coloca a engrenagem do aprendizado em movimento. Capítulo 7. Inovação. Núcleo do capítulo. A inovação, argumenta Duhigg, não é um lampejo de gênio solitário. É um processo que pode ser gerenciado. Ele identifica que as ideias mais inovadoras geralmente surgem de um processo específico. Criatividade desinibida. Geração de ideias, criar um repositório de ideias, por mais malucas que sejam, sem julgamento. É o sim e do improviso. Pensamento crítico. Validação de ideias, um processo separado e rigoroso para estressar, testar e refinar essas ideias. É o não, mas do engenheiro. O segredo é separar esses dois processos. Brainstormings falham quando permitimos que o crítico interno mate ideias no nascimento. A inovação produtiva requer ambas as mentalidades, mas em momentos distintos. Ele ilustra isso com a criação do musical Frozen da Disney, onde a equipe precisou descartar anos de trabalho e abraçar uma nova direção criativa, separando a geração de novas ideias da crítica ao material antigo. Análise e profundidade. A ideia da cisão cognitiva. Este capítulo defende uma certa esquizofrenia produtiva. A mente inovadora precisa ser capaz de habitar estados contraditórios. Sonhador anárquico e crítico implacável. A produtividade na inovação é sobre orquestrar essa dança. Conexão com a ideação. O processo ecoa os estágios de divergência e convergência do design thinking. A produtividade não é linear. É exploratória e iterativa. Interpretação crítica. Duhigg desafia o mito romântico do inovador como um gênio tocado pela musa. Em vez disso, ele democratiza a inovação, apresentando-a como uma disciplina que pode ser cultivada através de processos específicos e de uma cultura que tolera o fracasso criativo. Capítulo 8. Absorção de dados. Núcleo do capítulo. No mundo da informação infinita, a produtividade depende de nossa capacidade de transformar dados brutos em conhecimento utilizável. Duhigg explora como nossas mentes naturalmente criam árvores de informação. Estruturas mentais que nos ajudam a categorizar e priorizar informações. Pessoas produtivas são aquelas que constroem árvores de informação ricas e flexíveis.
Elas não apenas acumulam fatos. Elas os conectam a conceitos e modelos mentais pré-existentes. A chave para aprender e reter informações novas é conectá-las ativamente ao conhecimento existente. Isso é feito através do ensino, da discussão ou da simples prática de explicar o conceito para si mesmo. Análise e profundidade. Aprendizagem ativa versus passiva. Duhigg faz uma distinção crucial entre consumir informação passivamente, rolando uma timeline, e processar informação ativamente, fazendo anotações, resumindo, debatendo. A segunda é infinitamente mais produtiva. O efeito de geração. A ciência cognitiva mostra que somos muito melhores em lembrar informações que geramos nós mesmos, através de resumos, mapas mentais, do que informações que apenas lemos ou ouvimos. Interpretação crítica. Este capítulo é um alerta contra o fetiche da informação. Ter acesso a mais dados não torna você mais produtivo. Pode, na verdade, paralisá-lo. A produtividade informacional é sobre curação e síntese. Capítulo 9. Aplicação, conclusão, ser produtivo. Núcleo do capítulo. O capítulo final sintetiza todos os conceitos em um meta-hábito supremo. Mentalidade de produtividade. Duhigg argumenta que o fio condutor que une todos os 8 conceitos é a prática de tomar decisões conscientes sobre como pensamos e trabalhamos. Ser produtivo é fazer uma pausa no modo piloto automático e perguntar: estou me motivando da maneira certa? Minha equipe tem segurança psicológica? Estou definindo metas ousadas e inteligentes? Estou construindo os modelos mentais corretos para me focar? A produtividade, em última análise, é sobre agência. A crença de que você pode controlar e melhorar seus próprios processos mentais, portanto, seus resultados. Análise e profundidade. O loop da produtividade. Duhigg fecha o círculo, conectando-se ao seu livro anterior, O Poder do Hábito. A mentalidade de produtividade é o hábito mestre que permite diagnosticar e otimizar todos os outros hábitos. É o hábito de ser consciente sobre seus hábitos. Uma filosofia de vida. O livro conclui que a produtividade não é uma meta, mas um caminho de autoconhecimento e mastery. É sobre se engajar profundamente com seu trabalho e sua vida, tornando-se o arquiteto ativo de seu próprio destino, em vez de um espectador passivo. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. Charles Duhigg é um contador de histórias de primeira linha. Seu estilo é jornalístico, claro e irresistivelmente narrativo. Cada conceito abstrato é ancorado em uma história dramática e real, desde o pouso de emergência de um avião no Rio Hudson, o milagre no Hudson, até as salas de reunião da Google. Isso torna conceitos complexos profundamente memoráveis e relatáveis. Estrutura narrativa. A estrutura do livro é brilhante. Cada capítulo é um ensaio independente sobre um princípio, mas todos se interconectam para formar uma filosofia coesa. A progressão é lógica. Começa com self, motivação, expande para os outros, equipes, gestão, e depois para os processos cognitivos, decisão, inovação. É uma jornada do interior para o exterior. Rigor e acessibilidade. Duhigg realiza o feito raro de ser rigorosamente baseado em evidências, com extensas notas finais, enquanto mantém uma prosa fluida e acessível. Ele traduz jargões acadêmicos em ideias práticas e poderosas. Impacto e legado. Mais rápido e melhor solidificou Duhigg como um dos principais pensadores da produtividade moderna. Seu impacto foi sentir-se não apenas no mundo corporativo, onde seus conceitos sobre equipes e gestão foram amplamente adotados, mas também na educação e no desenvolvimento pessoal. O livro elevou o debate sobre produtividade de uma busca por hacks superficiais para uma discussão sobre psicologia profunda, cultura organizacional e mastery cognitiva. Conclusão final. A maestria da própria mente. Mais rápido e melhor é muito mais do que um livro sobre como fazer mais. É um tratado sobre como pensar melhor. Charles Duhigg nos convida a uma jornada de autoconhecimento radical, onde nos tornamos estudantes de nossa própria cognição. A mensagem final é de profundo empoderamento. A produtividade não é um dom, é uma disciplina. É uma série de escolhas que podemos fazer para assumir o controle de nossa atenção, nossa motivação e nossas interações. É sobre parar de reagir ao mundo e começar a moldá-lo ativamente. Uma decisão consciente de cada vez. Nesse sentido, o livro é um manual para a liberdade. A liberdade que vem de saber que não somos escravos de nossos hábitos, nossas distrações ou nossas circunstâncias.
Podemos, através da aplicação consciente desses 8 princípios, nos tornar os arquitetos de uma vida não apenas mais eficiente, mas também mais significativa, engajada e, verdadeiramente, nossa. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.